E aí eu quero chegar nesse ponto aqui, em que o que Eva faz, Adão e Eva, e aqui mais propriamente Eva, ela se ela se considera mais sábia do que Deus. Satanás conseguiu enganar a mente de Eva a tal ponto que ela se julga mais sábia do que Deus. Deus diz uma coisa para ela e a serpente vem e diz: não, não é bem assim não. Não é verdade. Isso que Deus está dizendo não é verdade. Se você comer, você será como Deus. Então o que ela faz? Ela se julga mais sábia do que Deus. Ela rejeita a sabedoria divina. Ela rejeita a prescrição que Deus dá para a vida. E ela se pressupõe mais capaz do que Deus, mais sábia do que Deus. Então eu diria que a desobediência, ela origina da soberba, do orgulho. Por que o filho adolescente se rebela contra papai e mamãe e começa a quebrar as regras do papai e da mamãe? Porque enquanto ele é criança, ele acredita e ele julga que papai e mamãe sabem mais do que ele. Mas quando ele se torna adolescente, ele começa a questionar. Ele começa a achar que ele sabe alguma coisa. Você conversa com um adolescente, ele está cheio de razão e cheio de ideias e cheio de teorias. E ele começa a se rebelar contra papai e mamãe porque ele começa a achar que agora não, agora eu já sou grande, agora eu sei mais do que papai e mamãe. E aí ele começa a se rebelar e a desobedecer. Vocês estão aí hoje num sistema que eu considero legal. Eu passei 3 anos dentro de um seminário interno bastante rígido. Hoje não existe mais um seminário como aquele que eu vivi. Eu sei que a Jocum é uma instituição séria e a minha filha fez Jocum e eu sei que tem regras bastante sérias. Mas o Betel era um verdadeiro quartel-general. Vocês não têm ideia. E eu passei 3 anos ali dentro. Então, eu entendo bem como é que é aí, o que é que vocês vivem aí. Eu vivi isso 3 anos. E aí, eu vejo da seguinte forma. Vocês têm o Elber como o diretor da Jocum aí, e tem alguns líderes. E a Jocum tem várias regrinhas, não é? Não é isso mesmo? E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de se adaptar. E algumas vezes a gente diz assim, mas para que isso? Isso aqui é desnecessário. Essa atitude, me desculpem, mas ela é um sintoma da soberba. E a gente diz assim, se eu fosse o diretor da Jocum, eu faria assim, eu faria dessa forma, eu não faria isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Tomara que um dia você seja um diretor de Jocum ou de um seminário interno. Algum dia você vai assumir uma liderança, você vai ter um grupo debaixo da sua responsabilidade. E aí você vai dizer assim, como era bom aquele tempo que eu só tinha que obedecer.
E por que que a gente se revolta e a gente resiste? Às vezes a gente até obedece porque a gente não quer ser mandado embora da Jocum, mas lá dentro a gente está assim, desnecessário isso. Como diz o povo, né? Fala, Deus! Por quê? Porque nós julgamos que nós sabemos mais do que o Elber. Porque nós julgamos que nós sabemos mais do que a Jocum, a instituição que está aí há quantos anos? Não sei, mas desde que 35 anos atrás, quando eu fui para o meu seminário, que eu já ouvia falar de Jocum, que eu já lia livros da Jocum. Quantos anos esse pessoal está aí fazendo Jocum acontecer? Será que eu sei mais do que eles? Uma vez eu estava num concílio da minha igreja e eu sofri muitos anos, até que não foram muitos não, mas sofri boa parte dos anos que eu estou na minha igreja com essa virose de que tá tudo errado, eles não sabem, deveria ser assim, deveria ser assado. Um dia eu estava num concílio da nossa igreja e 2 bispos com a palavra e um virou para o outro e disse assim: em 1965 nós estávamos em tal lugar fundando a igreja metodista wesleyana lá naquele lugar. E naquele momento o Espírito de Deus disse para mim assim: você não tinha nem nascido, esses homens já estavam fazendo igreja. Quem você pensa que é para ensinar alguma coisa para eles? Depois, Deus nos fez sair 2 anos da nossa denominação, ou depois, acho que foi antes disso. Deus nos fez sair da nossa denominação e nós saímos por causa da nossa soberba, porque a gente estava revoltado e a gente achava que nós tínhamos a revelação de Deus e que nós é que sabíamos mesmo como é que Deus fazia as coisas. Na hora a gente não enxerga isto. Na hora a gente acha que nós temos as melhores intenções, que nós somos de fato espirituais, que nós queremos mesmo algo que seja genuinamente de Deus para a nossa vida. E nós saímos e fomos para uma outra denominação e nós passamos 2 anos naquele lugar. Não quero aqui de forma alguma subestimar essa denominação, essa igreja que nos recebeu, mas dizer que foram os 2 piores anos da nossa vida, porque simplesmente Deus nos levou ali para tratar com a nossa soberba, para nos levar ao pó e comer realmente o pão que o diabo amassou. Não estou falando isso em relação à igreja, quero deixar claro aqui que eu não estou aqui me referindo à igreja, mas me referindo ao que Deus quis nos fazer passar e nos humilhar, e nós só entendemos o quanto nós somos soberbos quando nós somos humilhados, porque eu aprendi que o humilde não se sente humilhado, só o soberbo se sente humilhado. O humilde, ele não se sente humilhado. E Deus nos levou ali para sermos humilhados e nos levou ao pó, nos levou a experiências que nós nunca imaginávamos passar na nossa vida,
Nesses 2 anos, eu louvo a Deus por esses 2 anos, porque eles foram profundamente necessários na nossa vida, profundamente necessários, e hoje eu louvo a Deus por esses 2 anos em que nós fomos abatidos. Na época, eu cheguei a entrar em depressão, algo que eu não imaginava que depois de alguns anos de crente, de vida com Deus, de uma vida consagrada ao Senhor, que eu pudesse passar por isso. Mas foi necessário passar e sofrer as consequências dessa depressão por alguns anos. E viver muitas coisas para aprender a estar no lugar onde Deus me quer, aprender a ser submissa a Deus acima de tudo, mas muito especialmente aos meus líderes. Aprender que, sim, meus líderes, eles têm falhas, eles erram, mas eles são pessoas de Deus e não são menos pessoas de Deus, porque são apenas humanos. E me submeter em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu sou uma pessoa de temperamento difícil. Fui muitas vezes rotulada de sargentão. Rotulada, sou ainda cognominada de mulher brava. Algumas pessoas têm medo de mim. E porque realmente muito tempo da minha vida eu brigava à toa e não importava com quem fosse. Se eu achasse que eu estava certa e que eu tinha razão, e na maioria das vezes eu achava que eu tinha razão, eu brigava. E esse tempo de escuridão, esse tempo de depressão, esse tempo de luta pela restauração na minha vida, foi um tempo de profundos ensinamentos de Deus, de lições inestimáveis de Deus, para mim, como, acima de tudo, como pessoa. Eu vejo que Deus me mudou muito, Deus me transformou muito quando eu me olhei no espelho e pude enxergar tantas características que eu trazia na minha vida, frutos do orgulho, do terrível orgulho que controlava a minha vida. E eu louvo a Deus por isso e por poder estar compartilhando isso com vocês e com muitas outras pessoas a quem Deus tem me capacitado. Nem sempre é fácil sentar com alguém e confrontá-la a respeito do seu orgulho. Às vezes as pessoas estão com a vida destruída, o casamento destruído, os relacionamentos destruídos, o ministério destruído, ou se não destruído, mas pelo menos amarrado. A vida
intimidade com Deus amarrada, não flui, pessoas presas em muitas cadeias, porque ainda não entenderam esse princípio tão fundamental. Eu conheço uma pessoa muito amada, muito querida, sempre foi muito querida do meu coração, e essa pessoa também sempre teve muito carinho comigo. E nos primeiros anos de conhecimento, de relacionamento com essa pessoa, eu vi assim, uma pessoa com um coração enorme, um coração grande, mas com muita dificuldade de se relacionar. Essa pessoa ela não conseguia parar em nenhum emprego. Ela ia conseguir um emprego, daqui a pouquinho estava ela de volta, saía do emprego, não conseguia ficar. E o Espírito de Deus foi me fazendo perceber algumas coisas, e um dia Deus me deu uma palavra muito clara para ela. E ela foi na minha casa, eu sentei com ela na minha mesa da cozinha, e ali eu comecei a mostrar para ela. Deus me levou a fazer um mapa do orgulho dela. E o grande problema é que às vezes, o que acontece? A gente vê que a pessoa ela é tão boa, tão boazinha, tão amorosa, e a gente fica ali passando a mãozinha na cabeça dela, e coitadinha, e alisando, e abraçando, e com pena, e isso, na maioria das vezes, não ajuda a pessoa e não liberta. E eu já tive algumas experiências assim de sentir pena, muita pena, muita pena, muita pena, até que Deus disse: olha, não é para ter pena, é para confrontar. Se você quer ajudar, você precisa confrontar. E eu sentei de frente para essa pessoa e fiz ali um mapa do orgulho dela e fui mostrando para ela, em várias áreas da vida dela, como o orgulho estava afetando, e mostrando as atitudes dela diante das pessoas, enfim. E foi uma palavra que não foi uma palavra fácil de se ouvir, e não é fácil a gente olhar para a gente mesmo e ver a gente no espelho. E quando eu terminei de falar, fiz uma oração com ela, e na sequência eu pensei, bom, ela agora vai sumir, não vai falar mais comigo e vai sumir da igreja. E graças a Deus foi um resultado muito positivo. Na semana seguinte ela começou a procurar todas as pessoas, as melhores amigas dela que reclamavam, que dizia que não aguentava mais das atitudes dela, e ela começou a procurar pessoa por pessoa e pedir perdão. Depois disto, ela conseguiu um emprego e ela está até hoje nesse emprego. Isso fazem muitos anos, talvez aí uns 10 anos, essa média de tempo. E ela está hoje na mesma empresa, frutificando, prosperando e desenvolvendo um trabalho significativo nessa empresa e em outras áreas da vida dela. Então é algo que a questão do orgulho ela vai muito mais profundamente, porque às vezes ele vem disfarçado de autopiedade, de autocomiseração, vem disfarçado de muitas coisas, vem maquiado de muitas coisas, e por isso às vezes é difícil a gente distinguir, realmente distinguir a questão do orgulho. E às vezes toda uma problemática de vida ela se resume apenas em
detectarmos, diagnosticarmos o tumor do orgulho, combatê-lo para que haja uma cura e uma libertação em toda uma esfera de vida.